Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 16 de março, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos 17 ao 28, que diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está subindo para Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém? Jesus vai ser entregue e vai ser morto. Jesus chama seus discípulos à parte, os 12, e anuncia o que vai acontecer. Ele vai sofrer, ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Mas veja, enquanto Jesus falava da sua morte, a mãe dos filhos de Zebedeu chega, se ajoelha diante de Jesus como quem vai fazer um pedido. Jesus olha para ela e diz: O que queres? Meu povo, se Jesus chegasse para você hoje e dissesse isso: O que queres? O que você iria responder? O que você iria pedir a Jesus? Pare para pensar. O que eu pediria a Jesus se Jesus dissesse para mim: O que queres? O que queres, Padre Rodrigo? O que queres? Mas eu faço uma outra pergunta complementar. Que pergunta, Padre? O que você pediria teria sentido? O que você pediria teria sentido? Importante. A mãe dos filhos de Zebedeu, o que ela pediu? Que no reino de Jesus, os seus dois filhos, um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Olha só. Lugar de status, lugar de honra. Ah, meu povo. Isso causou um problema. A gente viu que isso causou divisão entre os discípulos. Mas Jesus olha para ela, e não somente para ela, mas para os filhos também, diz: Vós não sabeis o que estáis pedindo. Ah, meu povo, quantas vezes nós somos assim também, né? Já parou para pensar quantas vezes Deus falou isso para nós? Diante das orações que nós fazemos, diante dos pedidos que nós fazemos. Você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que está pedindo. E Jesus diz: Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos.
Mas que cálice é esse? É o cálice da dor, é o cálice do sofrimento. E Jesus respondeu: de fato, vós bebereis do cálice que eu vou beber. Mas não compete a mim dar um lugar no meu reino. É meu Pai que vai dar esse lugar. Aqueles a quem ele se preparou. Ou seja, quando a gente, meu povo, tirando para nós hoje em dia, toda vez que a gente tem mania de grandeza, toda vez que a gente busca um lugar de status, toda vez que a gente busca um lugar de honra, a gente faz um mal à igreja, a gente faz um mal à comunidade cristã. Faz. Por quê? Porque a gente causa inimizade, porque a gente causa contendas, a gente causa divisão. Isso aconteceu entre os discípulos. Os discípulos ficaram irritados com aqueles dois irmãos. Causou divisão. Causou divisão. Porque estavam buscando lugar de honra, lugar de status. Causou divisão. Causou divisão. E quantas vezes nós, por exemplo, quantas pessoas que são liderança numa comunidade, numa paróquia, que são coordenadores de grupo, de pastoral, quantas vezes, ao invés de terem a missão, o cargo que têm, para servirem, utilizam do cargo da missão para se acharem maiores e melhores do que os outros. E às vezes, até o tratar o outro é de uma forma agressiva, ignorante, bruta. Como se o cargo que eu tenho dentro da igreja, ou a coordenação, a missão que eu tenho, me desse direito de agir assim com o outro. E é por isso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho, né? Jesus está dizendo: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Não. A gente precisa entender de uma vez por todas que a missão que eu tenho, que o cargo que eu tenho, que a liderança que eu sou chamado a exercer numa comunidade, numa paróquia, é para servir. É para o serviço. E muita gente ainda não entendeu isso. Muita gente ainda não entendeu isso. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. É o que Jesus ensina hoje para nós. E o maior exemplo é ele mesmo. Jesus vai dizer: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Portanto, o cargo que você tem, a liderança que você é, a missão que Deus te deu, é para que você sirva assim como Jesus serviu. Pensemos nisso. Que o Senhor abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.